Tem Não quase tem nada nada, de mal. quase nada. Bom, queridos, a gente vai encerrar esse nosso módulo. E eu queria agradecer o André, foi muito ilustrativo. Tem que voltar mais para falar de outras coisas. A Juliana também. Obrigada. E aí, ó, entra no Juliana Figueiredo para ver no tempo antes dela ser casada. Isso. Como ela era sarada, mas ela ainda é. Nós que agradecemos o convite, estaremos sempre à disposição. Só chamar que a gente vem. Beleza, obrigada. Obrigada. E a gente vai Obrigado. agora para o nosso intervalo comercial. E nós estamos aqui com Marcelo Neri, que é diretor do Centro de Apoio à Dependência Química Ictus, que nós vamos já saber o que é que quer dizer isso, o que é que quer dizer Ictus, né, que é um nome bem diferente. E o Marcelo, a gente vai conversar um pouco sobre drogadição, sobre tratamento, como é que você, pai, você, mãe, pode fazer para ajudar os seus familiares que estejam viciados em drogas e tudo mais, né? Marcelo, pode saudar os nossos internautas? Antes de tudo, muito obrigado por estar aqui, porque é uma oportunidade assim, que a gente tem aproveitado muito por falar da dependência química e principalmente na prevenção, né? A gente trabalha a recuperação, mas também é muito importante que a gente faça a prevenção para que esse nosso trabalho não seja utilizado. Então a gente fica muito feliz cada vez que tem uma oportunidade. Uma boa tarde a todos e a gente espera mesmo poder estar contribuindo com esse papel social também. Legal, obrigada. Eu queria te perguntar assim, algumas coisas. As pessoas têm muita... O que é dependência química? Bom, dependência química é quando a pessoa faz uso de uma substância e essa substância afeta o comportamento dela ao ponto dela não conseguir fazer qualquer outra atividade sem o uso da substância. E dentro dessas substâncias, elas são as drogas, e tem as drogas lícitas e as ilícitas. E tanto uma quanto outras pode viciar a pessoa, pode deixar Inclusive, a dívida. eu queria que você falasse um pouco, eu já fiz um trabalho, né, sobre drogas lícitas e ilícitas. O que são drogas lícitas? Se você puder explicar para o nosso público. Drogas lícitas são aquelas que são comercializadas. Então, o café é uma droga, a bebida alcoólica é uma droga, o cigarro é uma droga, mesmo a aspirina, o Doril, isso que a gente compra na farmácia como analgésico, eles são drogas. Pode viciar? Pode viciar. Em analgésico, assim, há um percentual da população mundial muito grande viciado em analgésicos. É mesmo? Inclusive, entre um trabalho recente que eu estava lendo sobre médicos que se medicam. Sim. Se automedicam. Automedicam e aí acabam viciados em analgésico. Até tem um seriado muito famoso que tem um médico que mostra esse caso bem, que é o fator de você ter acesso fácil, né? E começar a dosar o próprio mesmo, agora recente, o Michael Jackson, que foi vítima de uma overdose de analgésico e ele mesmo era dependente de analgésicos. Né? Quais são as drogas mais usadas nos dias de hoje? Mais usadas. Hoje a gente tem uma cultura e até um tratado em relação à maconha, por exemplo, como ela se fosse já quase ilícita, assim, né? Então o uso da maconha hoje entre os adolescentes, principalmente, ele é tido como natural, é como se não oferecesse tantos perigos, assim. E é uma grande mentira, porque a porta de entrada para as outras drogas, e mesmo quando permanência efetiva nessa droga, ela causa lesões muito, muito, muito perigosas. O idiotismo, por exemplo, o idiotismo ele fica incapacitado de aprender, assimilar novas informações. Então, todo o comportamento educacional dessa pessoa que faz Quais uso... são as drogas? Por exemplo, a maconha. Ah, eu queria que você falasse, porque as pessoas têm esse mito, Sim. as pessoas que são usuárias de maconha têm um mito que é uma droga natural, inclusive está uma luta muito grande para legalizar a maconha contra a dor no Brasil, né? Sim. E as pessoas ficam, não, a maconha não é droga, porque ela não vicia, só vicia psicologicamente, mas fala um pouco pra gente. Na verdade, doutora, quando a maconha ela é feito um trabalho de doses que vão auxiliar até nesse efeito analgésico e anti-estresse, de doenças terminais, sempre em doenças terminais e
em países da Europa é muito utilizado, eles têm essa função de relaxante, mas é uma redução de dano. Então sempre é ministrado quando a pessoa está em fase onde a degeneração da doença, entre os danos, o recurso da maconha é utilizado nessas situações. E há um engano quando se diz que a maconha é natural e que não causa tantos danos e o malefício dela não é tão ofensivo assim. A maconha dos anos 70 não é a maconha hoje fumada. Então toda a maconha hoje cultivada, ela tem modificações para que o efeito THC seja reforçado, que o índice de THC é aumentado ao máximo possível. Eu li certa vez que é aumentado 14 vezes mais do que o tabaco. Sim, e outra coisa. Então já tem até um subproduto que antigamente era o haxixe, que era o concentrado da maconha. Hoje em dia já tem maconhas de superdosagem de THC, que são os skunks, que causa, entre outras coisas, lesões cerebrais irreversíveis. Então a gente tem tratado e trabalhado com pessoas que têm como droga de preferência única e exclusiva a maconha, que têm feito exames com neurologistas e eles têm dado com algumas lesões irreversíveis. Por uso da maconha, a única substância que entra, um rapaz recém que a gente teve, a única substância ingerida era a maconha. Ele fazia isso em uma escala de uso que é da maioria dos usuários, fumavam 3, 4 cigarros por dia de maconha. E quando ele foi fazer uma tomografia, o neurologista disse que os danos causados ao cérebro dele eram irreversíveis, que ele ia ter que agora queimou neurônios. Então. E aí ele tinha deficiência de aprendizagem, déficit de atenção, e alguns momentos ele tinha assim, aquele que nós chamamos de apagão. Está falando com a pessoa assim, a pessoa não lembra do que está falando. Então isso é muito comum com o uso da maconha. E sem contar que nos adolescentes causa desmotivação de qualquer outra função, tudo fica comprometido, então a prática do esporte fica afetada, a vida escolar, a vida familiar. A vida familiar, isso se torna agressivo. Muito complicado mesmo, porque ou eles estão na vontade do uso, ou eles estão sob efeito do uso. Então a relação familiar fica muito complicada e cria a codependência do familiar. Porque entre peraí, eu quero já que vocês falam sobre a codependência, deixa eu ver aqui. Uma pessoa, o Gilmar mandou um e-mail, mas eu não entendi muito bem. Ele diz assim, as pessoas que estão responsabilizadas por ser a rede de intervenção, podem ser outros adictos em recuperação? Sim, isso sim. A rede de intervenção no tratamento, todo tratamento que é eficaz, todo tratamento eficaz, ele tem o quê? Ele tem, primeiro, algumas medidas que são básicas para que funcione. A primeira medida é que ele não pode estar sozinho. O adicto sozinho está em mal companhia. Ele está com a última pessoa com quem ele usou droga, com ele mesmo. Ele teve que negociar. Então, para que ele não fique sozinho, é montado o quê? Todo o programa de recuperação monta uma rede de intervenção, que são as primeiras pessoas do convívio que ele tem. Entendi. Então, assim, a pergunta que se faz é se o adicto pode ter outros adictos em recuperação como rede de intervenção. É indicado que esse adicto de rede de intervenção, por conhecer a dificuldade, por já ter passado pelo problema, ele tenha no mínimo 5 anos que já esteja limpo, porque é um período bacana para você poder já ajudar o outro, para poder já ter uma posição de monitoramento sobre a vida do outro, porque a Organização Mundial de Saúde põe como uma patologia porque e ela diz incurável. Assim, então, mas incurável, então eu vou sempre ter... Não, você pode ter os sintomas estabilizados ao ponto de ter uma recuperação constante e confortável. Então, como um diabetes, você pode, com os passos corretos e com o tratamento sob controle, você pode ter uma vida tranquila e normal, sendo que você está limitado a algumas posições sociais, você não pode estar em todo lugar, você não pode ter você não tem uma vida com todas as liberdades de quem não é adicto. Por exemplo, se você tinha uma turma com a qual você compartilhava da droga, você, claro, vai evitar andar com essa turma, né? E muitas vezes, doutora, não é nem só com quem compartilhava a droga. A gente diz no centro de recuperação o seguinte, vai ter muita gente
que te ama, mas que é completamente ignorante acerca da dependência química, entendeu? E assim, é investidas essas pessoas que mesmo querendo o bem do adicto, do tipo, tá tudo tão bem hoje, por que você não hoje, só hoje você vai poder tomar um gole?